Vem comigo que hoje chegou o grande dia da gente fazer o tampo da nossa mesa, da nossa loja. Galera, isso aqui é uma lâmina sinterizada, ela tá com 2,40 por 80, 1,5 cm de espessura. Isso é pesado, mas aqui a gente não brinca não. Pessoal, você tá no canal JJ Porcelanato, você não conhece, meu nome é Jair. Já se inscreve nesse canal, finca o dedão nesse like, ativa as notificações e já deixa seu comentário aí. Eu vou responder os 10 primeiros comentários, então não perde tempo não. Galera, aqui para fazer o tampo dessa mesa, eu achei que 2,40 ia ficar um pouco grande, apesar de a gente ter espaço, mas eu acho exagerado. Eu reduzi ela para 2 metros e decidi fazer uma circunferência aqui na ponta, usando todos os 80 centímetros. Então usando a técnica japonesa milenar aqui para achar o raio do diâmetro de não sei o que, mas marquei ali. Do outro lado eu vou reduzir para 60 centímetros. Se você viu os vídeos passados, a gente fez 2 pés para essa mesa redonda. Um pé com 80 centímetros e um pé com 25 centímetros filetado. Deu trabalho, vou deixar nos últimos cards aqui, depois você vai lá ver se você não viu. Só não esquece de fincar o dedão no like não. Bora partir aqui. Aqui eu tô usando o riscador da Cortaga Infinity, tá? É um riscador manual, é só passar um risquinho, coloca ali um pedacinho de piso na parte de baixo e usa o alicate reforçado. Esse alicate quebra mesmo, olha lá que facilidade. Corta igual manteiga. E aí eu inicio fazendo o primeiro corte, a primeira marcação com corte a seco. Pra quê? Esse corte é sempre feito a úmido, mas se eu vir com corte direto a úmido aqui, eu não vou conseguir ver essa marcação a lápis que eu fiz, ela vai sumir. Então eu passo só uma marcação ali suave com a serra mármore mesmo, e depois eu venho com a outra serra mármore que eu tenho fazendo um corte a úmido. O corte a úmido tem que ser feito porque a gente vai fazer polimento nessa lateral. Ah lá, agora já é hora do corte a úmido mesmo cortar. Então corta devagarzinho, corta suave. Quanto menos você danificar a lateral dessa lâmina aqui, mais fácil vai ser para a gente fazer o polimento. A gente vai fazer todo um processo de polimento ali para a lateral ficar igual a parte de cima. Esse material, essa lâmina sinterizada, ela tem uma característica conhecida como full body. Full body, o que quer dizer? Que toda a sua matéria é a mesma. É como se fosse um porcelanato técnico. A lâmina sinterizada é um material super indicado para projetos como cozinha, né? Projetos que vão ter alto poder de uso. Então pode danificar, a lâmina é muito mais resistente. Eu te falo que ela está extremamente mais resistente, igual o porcelanato, baixa absorção. Então esse é um material que não vai manchar fácil de jeito nenhum. E você tem aqui o grande formato e resistência igual muitas pedras de mármore aí. Se você no mercado está entrando na porcelanataria, se prepare para fazer a adaptação para esse material aí. Acha um fornecedor perto de você, tá? Esse formato 2,40 por 80 é um formato muito bom de trabalhar. Eu consigo trabalhar sozinho com ele tranquilo. Apesar essa chapa ser um pouquinho pesada, mas a minha bancada, meus materiais ficam tudo ali pertinho. Você não precisa de muito equipamento. Eu trabalho praticamente aqui com a serra mármore, minha esmeriladeira e essa régua de corte que a gente tem ali, ó, fácil de mexer. Pronto, ó, já separei aqui todas as peças. Agora eu vou usar a lixa brilho d'água. Raramente eu uso lixa brilho d'água, mas nesses casos de canto ondulado, né, canto redondo, oval, a lixa brilho d'água é indispensável. Tô começando com a lixinha 100 aqui, só para dar aquela desbastada e tirar aquela superfície áspera. Eu vou passar a lixa brilho d'água no projeto, até o projeto ficar todinho alinhadinho para começar o processo de polimento. Dá uma olhada aqui na borda aqui, ó, que já tá ficando bem acabadinho, tira aquelas imperfeições e a gente vai matar a quina de baixo e fazer um prévio acabamento na parte de baixo também. É importante, né? O cliente vai chegar ali, vai sentar beirando a sua mesa ali. Essa aqui vai ser uma mesa de escritório para nossa loja mesmo. E aí o cliente costuma passar aquela mão por baixo para ver como que é o acabamento. Não tem a necessidade de fazer todo o polimento por baixo. Se você quisesse fazer, dá para fazer. Até a gente fez um projeto de lavanderia recentemente que o cliente pediu para fazer todo o polimento da parte oposta da peça. Deu um trabalho danado, mas a gente fez. Olha só, na borda ali tá um pouquinho áspero, ó. Você vem com a lixinha, vai desbastando ela aos poucos e fica legal. Então, ó, na parte de baixo eu fiz o acabamento só onde que a mão alcançava ali, ó, só bem na pontinha. Eu nem cheguei a puxar o brilho, porque não é visível. É só uma questão de o cliente vai passar a mão, vamos ver como que vai ficar.
A gente terminou esse processo agora, a gente já começa com a parte de puxar o brilho da peça. Então, eu vou mostrar primeiro aqui para vocês como que ficou, ó. Tá vendo? Que ela não puxei o brilho, então não fica com aquela coloração brilhante. Já mudei ela de lugar porque o sol estava ardido e agora eu começo o processo de puxar o brilho. Esse processo, ele é todo feito aqui na nossa empresa a seco. A gente tem um processo que a gente faz aqui, onde que a gente começa da lixa 220 até a 1200. Então 220, 320, 400, 600, 800, 1200. Quando você chega na 800 para 1200, o brilho da peça já está quase igual à parte de cima. Não é processo químico, tá, galera? O pessoal acha que às vezes a gente está passando um processo químico aqui. Não é, não. É totalmente a seco. Ó, nessa lateral ali, você pode observar que ela já está mudando de cor. Já está começando a ficar mais escura. Então, assim, é um trampo que é cansativo, tá? Mas o resultado é prazeroso. Ó, aqui eu já estou passando uma boina, né? Ó o brilho que puxa ali nessa peça. Mas eu não estou fazendo um processo de puxar brilho aqui, não. Isso aqui é só um processo de limpeza, tá? Porque a peça, às vezes, tá com alguma sujeira, tem uma cera protetora. Então, você passa essa boina, não tem nenhum produto ali, só a boina seco mesmo ali, bem limpinha, para não arranhar o material. Olha só o acabamento que ficou. Comenta aqui embaixo o que parece essa peça aqui, ó. O nome desse modelo de mesa é mesa orgânica, tá? Porque ela é irregular. Então ele é conhecido como mesa orgânica. Se você já ouviu falar, comenta aí. O que parece essa peça? Parece alguma coisa, ó. Galera, se você não se inscreveu, se tá gostando dos nossos vídeos, se tá gostando da gente voltar a postar vídeos no canal do YouTube, finca o dedão nesse like, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, ó. A gente postou os vídeos da confecção desses pés redondos. Deixa eu apresentar para vocês agora a nossa loja. Olha essa mesa lá na nossa loja. Eu estou fazendo aquisição agora de algumas cadeiras para atender aqui, branca. Eu queria colocar branco, acho que vai ficar legal. Qual sua nota para uma mesa dessa? Você acha que destaca? Você acha que é um projeto interessante? Se você tem um escritório, você gostaria de ter uma mesa dessa aqui no seu escritório? Quanto que vocês acham que deve ser cobrado para fazer um projeto desse aqui? Só de lâmina sinterizada a gente contabiliza aqui 2 peças de lâmina sinterizada e aí todo o trabalho. O tampo nem deu tanto trabalho assim, mas aqueles pés ali, meu amigo, eu vou falar para vocês, foi terrível. Se vocês não conhecem a nossa loja, quer fazer uma visita, a gente é aqui da cidade de Arujá, São Paulo. A gente está na Avenida Marechal Castelo Branco, 536, Jardim Rincão, do lado de cima do Caldo Mocotó ali, uma referência conhecida aí na cidade. Então a gente tem vários projetos aqui no nosso showroom, pias de cozinhas, cubas esculpidas, tem cubas padrão à pronta entrega, nichos à pronta entrega, tem muito trabalho e fazemos projetos sob medida para entregar aí para os nossos clientes. Você tem porcelanetaria? Onde que fica a sua porcelanetaria? Deixa aqui no comentário. A gente fornece alguns kits ali que vai com armário e espelho. E não posso deixar de me gabar, né? Como o maior canal de porcelanetaria no YouTube aí, já chega a quase 160 mil seguidores. Não é fácil não, hein? Tem que produzir pra caramba. A gente tinha parado um pouquinho de postar vídeos no YouTube, só que agora a gente tá voltando de novo. E aí, para ajudar, você não vai esquecer de dar o like, deixa seu comentário aqui, deixa sua nota para esse projeto, fala para mim o que você achou e qual peça você achou mais bonita aqui na nossa loja. E se você é aqui da região, vem tomar um café com a gente aqui. Forte abraço para vocês, se liga pro próximo projeto aí.